Meus amigos, chegamos agora a um ponto decisivo, no bloco 8. Veremos as consequências políticas do imbecil coletivo. Até aqui falamos da imprensa, da universidade, da cultura, e vimos como todos esses elementos formam e alimentam o imbecil coletivo. Mas a pergunta que fica é: quais são as consequências disso para a vida política do Brasil? Olavo de Carvalho dizia que a política é, em grande medida, um reflexo da cultura. Se a cultura é rica, sólida, enraizada, a política pode ser elevada, prudente, responsável. Mas se a cultura é rasa, manipulada, superficial, a política se degrada. Ela vira espetáculo, ela vira manipulação, ela vira jogo de poder sem substância. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. Olavo apontava três consequências principais: a ascensão de líderes medíocres, a polarização superficial, a incapacidade de enfrentar problemas reais. Vamos explorar cada uma delas. A primeira, a ascensão de líderes medíocres, quando a população é formada por slogans, por chavões, por narrativas fabricadas. Ela não exige profundidade dos seus líderes, ela não exige preparo, ela não exige sabedoria. Basta que o político saiba repetir aquilo que as massas querem ouvir. Basta que ele encarne um personagem midiático. Basta que ele fale em coro com o imbecil coletivo. Assim, líderes superficiais, sem ideias próprias, sem visão de futuro, conseguem chegar ao poder com facilidade. Porque o público, já condicionado pela cultura e pela imprensa, não sabe mais reconhecer a diferença entre um verdadeiro estadista e um simples demagogo. Olavo dizia: a política brasileira está cheia de atores, mas vazia de pensadores. A segunda, a polarização superficial. Olavo observava que a política brasileira se tornou um campo de guerra, mas uma guerra de rótulos, não de ideias. Esquerda contra direita, progressistas contra conservadores, reformistas contra tradicionalistas. Mas, quando se olha de perto, percebe-se que muitas vezes ambos os lados compartilham os mesmos pressupostos rasos. O debate se reduz a slogans, a insultos, a palavras de ordem. Não há verdadeiro diálogo. Não há confrontação de fundamentos filosóficos. Há apenas ruído. E o ruído, meus amigos, é o ambiente perfeito para o imbecil coletivo. Porque em meio ao barulho, ninguém mais pensa. Todos apenas gritam. Na terceira, a incapacidade de enfrentar problemas reais. Olavo insistia nesse ponto. Enquanto a política se perde em disputas ideológicas superficiais, os problemas concretos do Brasil continuam sem solução. A violência, a corrupção, a má qualidade da educação, a fragilidade das instituições. Tudo isso exige reflexão séria, exige competência técnica, exige visão de longo prazo. Mas o que vemos? Promessas vazias, planos mirabolantes, medidas improvisadas. Porque um país governado pelo imbecil coletivo não tem capacidade de pensar a longo prazo. Ele vive preso ao imediatismo, ao espetáculo, à busca desesperada por aplausos momentâneos. Olavo alertava: o imbecil coletivo não é apenas um problema cultural, ele é também um problema político e dos mais sérios, porque ele cria um ambiente em que a própria democracia fica ameaçada. Uma democracia só pode existir se houver cidadãos capazes de pensar por si mesmos, capazes de avaliar criticamente os discursos, capazes de resistir à manipulação. Mas quando a maioria se comporta como parte de um coro, quando a maioria se contenta em repetir frases feitas, a democracia se transforma em uma farsa, um teatro em que as massas aplaudem, mas não decidem de verdade. E é nesse cenário que se abrem as portas para todo tipo de manipulação política, seja de partidos, seja de grupos de interesse, seja de potências estrangeiras. Um povo incapaz de pensar é um povo facilmente dominado. Mas, meus amigos, aqui também existe um ponto de esperança.
Olavo dizia que a crise política do Brasil não se resolve apenas com reformas institucionais. Não adianta mudar leis, criar novas regras, tocar os nomes dos partidos. Se a mentalidade da população continuar a mesma, a verdadeira reforma começa na cultura, na educação real, no resgate da filosofia, da história, da tradição, quando as pessoas voltarem a pensar por si mesmas. Quando as pessoas se reconectarem com os grandes clássicos, quando houver uma vida intelectual autêntica, então, e só então, a política brasileira poderá ser transformada de verdade. Até lá, continuaremos a viver nesse ciclo vicioso, onde a mediocridade cultural gera mediocridade política, e a mediocridade política reforça a mediocridade cultural. Portanto, as consequências políticas do imbecil coletivo são claras: líderes medíocres, polarização superficial e incapacidade de enfrentar os problemas reais do país. E tudo isso, meus amigos, só poderá ser superado se tivermos a coragem de romper com o coro e de recuperar a responsabilidade individual pelo pensamento. No próximo bloco, vamos falar sobre um tema central para essa reconstrução: a responsabilidade individual e a busca pela verdade. O que cada um de nós pode fazer concretamente para não ser parte do imbecil coletivo e para, ao contrário, ajudar a resgatar a vida cultural e espiritual do Brasil. E assim chegamos ao fim do bloco 8. E amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta com a responsabilidade individual e a busca pela verdade no bloco 9. Até lá e um forte abraço.